Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, a todos que nos acompanham pela internet, sejam também bem-vindos, que o bom Deus possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos, já há alguns dias, uma nossa breve série no livro de Atos dos Apóstolos. Na última oportunidade que eu tive de pregar aqui, nós estivemos estudando o capítulo 8, que trata acerca do contexto em que o apóstolo Paulo, ainda conhecido como Saulo de Tarso, aparece no enredo do livro de Atos. Nós estudamos a sua infância, os primeiros anos da sua juventude, a maneira com que ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, como ele se preparou, como ele estudou teologia, a forma como os meios de graça estiveram atuando na vida dele para que no momento certo, no tempo determinado por Deus, ele pudesse surgir como um dos grandes líderes do cristianismo. Portanto, a nossa ambição em nossa última pregação foi preparar o contexto para essa pregação de hoje, em especial. Então, hoje nós compreenderemos a maneira com que Saulo de Tarso se converte, a forma como Deus trata no seu coração, quais são os primeiros passos direcionados pelo Senhor e como, nesses dias iniciais, ele veio caminhar para finalmente se tornar, com o passar dos anos, o maior expoente do cristianismo na segunda metade do primeiro século. Amém? Então, permaneça com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos iniciar com a palavra de oração, depois vamos iniciar esse capítulo, se assim Deus permitir. Amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos o Senhor, nós agradecemos pela manhã que o Senhor nos permite, agradecemos por esse ajuntamento, pela liberdade que temos de glorificar o Teu nome, ao tempo em que também rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor manifeste a Sua glória e o Seu poder hoje pela manhã nesse lugar e permita que nós venhamos, através da iluminação do doce Espírito Santo, compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas, ou melhor, nosso irmão Lucas a escrever essas palavras maravilhosas. Portanto, tenha misericórdia de nós, Senhor, fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, tema para a nossa reflexão de hoje pela manhã: o perseguidor se torna perseguido, a conversão de Saulo de Tarso. Se o Senhor permitir, nós vamos iniciar aqui com o versículo 1 e vamos até, quem sabe, o versículo 31. Esse excerto, ao que parece, nos consegue resumir como aconteceu a conversão de Saulo de Tarso. Muito bem, no final da nossa última pregação, nós percebemos que, sob a influência de Saulo, finalmente Jerusalém estava livre dos seguidores de Jesus. Mas a ameaça dos nazarenos para Saulo, que não acreditava que Jesus era o Messias, permanecia latente, permanecia real. Portanto, Saulo queria sufocar os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus ainda no ninho. Ele queria mitigar o processo para que aqueles que pertenciam a Jesus não se espalhassem ainda mais. Os irmãos lembram, até meados da segunda mensagem pregada por Pedro, pelo menos 5.000 homens já faziam parte da nova igreja dos nazarenos. Mas em dado momento, Lucas, ele simplesmente para de contar e passa a se referir ao fato de que multidões se rendiam ao senhorio do Senhor Jesus. Portanto, essa ideia de fazer morrer os seguidores do caminho, a seita dos nazarenos, como nós éramos conhecidos até então, nós só passamos a ser chamados de cristãos a partir do capítulo 11 de Atos. Até então nós éramos conhecidos como nazarenos, como seguidores do caminho, como seguidores de Jesus, mas não ainda como cristãos. Portanto, essa era a ideia que perpassava a mente do jovem Saulo de Tarso, quando os últimos discípulos de Jesus abandonavam Jerusalém. Ele queria exterminar o movimento, ele queria exterminar aquilo que havia sido iniciado pelo próprio Cristo. Entre mentes, enquanto isso acontecia, a dor, o pranto, o medo dos primeiros seguidores de Jesus eram notórios. Não se falava de outra coisa nos arredores da cidade santa. Por quê? Porque em pouquíssimo tempo o nome Saulo de Tarso se tornou conhecido como sinônimo de morte e desespero. Afinal de contas, foi através da influência de Saulo que Estevão havia sido sentenciado à morte e que todos os cristãos, todos os nazarenos, à exceção dos apóstolos, haviam sido expulsos de Jerusalém e a nova seita, como eles eram assim chamados pelos judeus ortodoxos, havia sido reduzida a frangalhos. O nome Saulo de Tarso,
era sinônimo de desespero para os primeiros seguidores de Jesus. Portanto, é verdade dizer que o jovem Saulo era terrível. Não é à toa que, anos depois, já conhecido como apóstolo Paulo, já escrevendo cartas que serviriam no cânon do Novo Testamento, ele nos escreve assim, quando se correspondia com a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, versículo 5, palavras do próprio Saulo: quanto ao zelo perseguidor da igreja, assim ele se apercebia, como alguém que perseguia, como alguém que fazia blasfemar, como alguém que fazia matar, de modo que, sabendo da situação difícil em que se encontravam os seguidores de Jesus nas cidades por onde passavam, Saulo, estrategista como ele era, inteligente como ele era, tinha certeza absoluta que um próximo ataque, naquele momento em que aquelas pessoas se encontravam, poderia servir como uma espécie de cartada final. Ao que parece, alguém lhe disse que parte dos seguidores do Senhor Jesus havia conseguido chegar à capital da Síria, a cidade de Damasco, e eles estavam se organizando ali, apesar das condições difíceis nas quais eles se encontravam, famílias separadas, lares destruídos, enlutados, chorando os seus mortos, parentes angustiados, sem saber quando veriam novamente aqueles que Saulo havia jogado nas masmorras, à espera do julgamento do Sinédrio Romano, que havia assassinado o próprio Senhor Jesus, e bem assim haviam permitido a morte de Estevão. Enfim, um sentimento de angústia atroz invadia o coração daquelas pessoas, e na iminência de se aproveitar dessa fragilidade, Saulo, usando o prestígio que agora ele tinha, percebeu, ele havia acabado de chegar em Jerusalém, o principal pregador, que era Estevão, havia sido assassinado através de uma maneira rude, terrível, o rapaz foi apedrejado, e todos os cristãos haviam sido expulsos de Jerusalém. Portanto, quando as pessoas pensavam em perseguir os nazarenos, o nome de Saulo era a bola da vez, de modo que, se aproveitando desse prestígio, ele procura os líderes dos judeus naquela época, com um projeto, com um plano audacioso de finalmente partir até a Síria e destruir os seguidores do caminho que haviam conseguido, aos trancos e barrancos, chegar ali. Portanto, imagine como não era o coração de Saulo. Agora, irmãos, um ponto interessante para a nossa compreensão aqui: tudo isso que Saulo fazia, ele achava que estava fazendo em nome de Deus. Ele achava que o Senhor estava sendo glorificado em tudo isso, porque aos olhos de Saulo, principal perseguidor dos nazarenos, Jesus não era o Messias coisa nenhuma, e aquelas pessoas estavam equivocadas, influenciando verdadeiras multidões, e no entendimento de Saulo, quanto antes ele exterminasse esse movimento, mais rápido o judaísmo voltaria a caminhar de uma maneira normal. Portanto, é dessa maneira que no versículo 1, Lucas nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Com que objetivo? Qual era a intenção de Saulo? Verso 2: a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim nós éramos conhecidos, sejam eles homens ou mulheres, que os levasse presos para Jerusalém. Portanto, ele recebe permissão, carta branca do sumo sacerdote, e agora os discípulos de Jesus estavam nas mãos de Saulo de Tarso, para que ele fizesse com aquelas pessoas o que desejasse. Até que uma coisa extraordinária aconteceu, um encontro inesperado. Ora, Saulo já estava a caminho de Damasco, quando teve a mais fantástica crise da sua vida. Versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, irmãos, essa cena foi emblemática. O orgulhoso Saulo de Tarso estava por terra, trêmulo, procurando compreender através da sua mente prodigiosa o que estava acontecendo. Por quê? Porque uma luz fulgurante e mais poderosa que o sol havia atuado sobre ele. E Saulo, sendo um poderoso teólogo, entendia perfeitamente que qualquer ser que tivesse poder de intervir sobre a criação seria de fato todo-poderoso. Porque Saulo se aproximava de Damasco,
as horas se avançavam, nós estávamos, quem sabe, próximo ao meio-dia, e uma luz mais poderosa que o sol, em pleno deserto, é qualquer coisa para se chamar de fato a atenção. Saulo pensava com seus botões acerca dessas coisas, e para além disso, ele ouvia uma voz que ele falava em sua amada língua hebraica. Os irmãos lembram, né? Saulo era poliglota, ele falava latim, e ele falava grego, ele falava aramaico, a língua dos judeus naquela época, mas ele era um dos poucos que conseguia falar a sua amada língua hebraica. Portanto, só mesmo um ser todo-poderoso teria poder suficiente para manipular a criação conforme a sua vontade e poder se tornar audível, perceptível, sem, no entanto, personificar-se. Deus não havia se personificado, não apareceu um interlocutor para conversar com Saulo. Ele simplesmente conseguia ouvir uma voz. Que coisa extraordinária, não, irmãos? Saulo sabia que o que estava acontecendo era de fato uma coisa sem igual. Ele sabia que estava falando com alguém proeminente, com alguém poderoso, ao que parece, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de modo que Saulo reúne coragem e responde em sua amada língua hebraica, assim como ele havia aprendido nas escrituras do Antigo Testamento, que ele tanto conhecia e tanto amava. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Para um judeu da estirpe intelectual de Saulo, chamar quem quer que seja de Senhor, é porque de fato ele estava na presença de alguém muito, mas muito poderoso, porque esse nome era o nome que os judeus reservavam única e exclusivamente para Deus. Saulo estava dizendo: quem és tu, Todo-Poderoso? Quem és tu, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Quem és tu, Criador e mantenedor de todas as coisas? O Deus dos nossos pais, o meu Deus. Porque ao que parece, Saulo achava que ele ouviria assim: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho visto a maneira com que tu tens lutado por mim, expurgado essa seita dos muros da cidade santa, e eis que eu te digo, eu sou contigo para te fazer prosperar, acabando com essas pessoas em Damasco. Saulo achava que ele ouviria dessa maneira. Contudo, a resposta que ele ouviu o deixou profundamente confuso, ainda mais trêmulo, com muito mais medo, porque a resposta que ele ouviu mudou a sua vida radicalmente, de uma vez por todas. Versículo 5, a parte B, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Perceba a maneira com que o Todo-Poderoso formula. Ele diz assim: eu sou. É interessante notar que quando Deus se revelou a Moisés, por ocasião da sarça ardente, por óbvio que Moisés perguntou: quando o Faraó me indagar acerca de quem me enviou até ti, o que eu deverei dizer? E Deus procurava uma definição de si próprio para Moisés, mas até então essa definição não havia existido. Ela não havia se personificado, não havia tabernaculado, não haviam parâmetros humanos. A exata expressão do ser de Deus ainda não havia se manifestado, como Paulo nos diz escrevendo aos Colossenses. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Ele é antes de todas as coisas, tudo que existe foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é na coxa dele que está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora nós temos uma definição do eu sou. Para Moisés ele disse: eu sou o que sou. Agora nós temos uma definição dele. Ele diz: eu sou Jesus. Agora vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando o que não passava na mente de Saulo? As sinapses teológicas trabalhando.
E quem sabe ele lançava poeira ao céu, batia no peito, rasgava as vestes, eu não sei. E dizia consigo mesmo: não pode ser. Como isso é possível? Um turbilhão de informações surgiam na mente do poderoso Saulo de Tarso em uma velocidade vertiginosa. Os seus companheiros de viagem, contudo, não entendiam absolutamente nada, até porque o Deus Todo-Poderoso e Saulo conversavam em que língua? No hebraico. Não é isso que diz o versículo 7? Os seus companheiros de viagem ficaram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, absolutamente ninguém. Então eles levantaram Saulo da terra e, abrindo ele os olhos, ele nada podia ver, e sendo guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É interessante notar a sutileza de Deus em tornar Saulo de Tarso cego. Quero fazer uma pergunta a vocês: vocês acham que Saulo se tornou cego apenas nesse momento? No meu entendimento, não. Saulo sempre foi cego, só que ele não sabia. E essa limitação física serviu apenas para exemplificar que ele precisava abrir os olhos, não meramente os olhos físicos, porque fisicamente falando ele sempre viu. Ele precisava abrir os olhos do coração, para poder ver, para poder enxergar. A mesma experiência que aconteceu com John Newton. O John Newton, ele era traficante de escravos, um homem despossuído, marginalizado, desafeiçoado, até que em dado momento ele foi alcançado pelo Evangelho e escreveu o hino que nós amamos cantar aqui na igreja, não é? Que diz assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas fui achado. É o que acontece com esse homem aqui, que, conforme eu falei, tem sua vida radicalmente transformada, sobretudo pelo prenúncio de sofrimento que ele passaria a ouvir aos lábios de alguém que ele outrora tentava perseguir, prender ou quem sabe até matar. Por quê? Saulo não sabia, mas a partir daquele momento os seus dias jamais seriam os mesmos, os seus amigos nunca mais seriam os mesmos. Ele deixaria de andar com a nata da sociedade judaica, com a aristocracia da linhagem de Benjamim à época, para passar a andar com os pobres e os marginalizados, com os nazarenos que outrora ele tanto odiava, com aqueles que eram perseguidos, assim como ele próprio passaria a ser. E no versículo 10 Lucas nos diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu. Perceba como os nossos heróis, tanto no Antigo Testamento como no Novo, respondem da mesma maneira. Eles conseguem identificar quem está falando com ele. Ele responde da mesma maneira: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o que, irmãos? Ele está orando, ele está querendo compreender, ele precisa de luz, ele precisa de iluminação. Ele está orando, e ele viu entrar um homem. Saulo tem a visão, e Ananias também tem, e a graça trabalha, Deus se manifesta, o nome dele está sendo glorificado aqui. E nessa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor sobre ele as mãos para que ele recupere. É interessante notar os detalhes, irmãos, a maneira como Deus trabalha. Ananias está cuidando da vida dele em Damasco. Ele já ouviu dizer que o principal perseguidor se aproxima, e em dado momento Deus aparece-lhe numa visão e diz para ele: olha, Ananias, aquele rapaz que você já ouviu falar, Saulo, conhecido como de Tarso, de fato já chegou a Damasco. E Deus dá o endereço para ele. Olha, ele se encontra na rua chamada Direita, na casa de Judas. Ele se encontra orando e teve uma visão, e nessa visão você entrava, Ananias, e orava com as mãos impostas sobre ele, para que ele pudesse finalmente ver com os olhos que eu quero que ele finalmente use. É uma riqueza de detalhes espetacular, irmãos. O que significa dizer que Deus sabe exatamente aquilo que tem acontecido conosco.
o que se passa no recôndito do nosso quarto, onde ninguém mais pode nos ver, ali Deus nos vê. E sabe o que acontece? E pleiteia as nossas necessidades, mas o fato é que, a meu ver, Ananias deveria ter ficado maravilhado, porque afinal de contas, aquilo que ele conhecia apenas de ouvir falar, agora estava acontecendo com ele. Ele estava tendo aquele mesmo contato que Moisés, um dos maiores heróis da fé para os judeus, havia tido há tantos séculos atrás. Um encontro real e genuíno com um Deus Todo-Poderoso. Que experiência sublime! Contudo, a reação de Ananias nos deixa claro o poder avassalador de Saulo de Tarso. Porque, atente para as palavras de Ananias, verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que Ananias está dizendo para o Todo-Poderoso? Ah, Senhor, eu não vou não. Perceba, o Todo-Poderoso está dando uma ordem, e um homem apaixonado por ele está dizendo: ah, Senhor, eu não vou não. Eu já ouvi falar desse rapaz. A linguagem é essa, desse garoto. Ele é zeloso, ele é apaixonado, ele é um touro bravio. Ele acabou com os teus santos em Jerusalém, expulsou as pessoas, famílias separadas, destruídas, propriedades perdidas, corações em frangalhos. A perseguição física e emocional e espiritual, nós temos ouvido falar quão terrível ele é. Mas a resposta do Senhor conforta o coração de Ananias, ao tempo em que reorienta o futuro de Saulo. Perceba, mas o Senhor disse, versículo 15, vai. Por quê? Deus diz o motivo que Ananias deve ir de coração tranquilo. Porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Com que propósito? Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei. Essa palavra mostrar vem de um termo grego que significa: eu vou fazê-lo viver. Eu vou escrever no coração dele. Se alguém cortá-lo, ele vai sangrar isso. Essa vai ser a identidade dele. Eu lhe mostrarei quanto ele ainda vai sofrer pelo meu nome. Agora Ananias não tinha mais dúvida. Saulo de Tarso havia sido alcançado pelas garras da graça. Ele não era mais um inimigo, alguém a ser temido. Não, agora ele era um irmão, alguém a ser amado. E é justamente isso que Ananias faz. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo... Irmãos, essas palavras são preciosas. Ananias diz assim: Saulo, irmão. E o coração de Saulo agora, um nazareno, alguém que outrora ele odiava, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor com S maiúsculo, esse que nós amamos e conhecemos, esse que enviou o seu filho para sangrar por nós na cruz do Calvário, esse chamado Messias, o Jesus, o Nazareno, o Todo-Poderoso, ele me enviou, a saber, não tenha dúvidas, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele finalmente conseguiu enxergar. A seguir ele se levantou e foi batizado. Batizar aqui é tornar pública a fé. É dizer, a partir de agora eu me identifico com Jesus. Ele é meu rei e o meu Senhor. Eu me identifico com todos os seguidores do caminho, com todos os nazarenos. Esse povo é o meu povo.
Batizar significa isso. E depois de ter se alimentado 3 dias e 3 noites, sem comer absolutamente nada, ele se sentiu fortalecido. Então ele permaneceu em Damasco alguns dias com quem? Com os discípulos. E agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Lucas não nos informa quanto tempo Saulo esteve em Damasco, se recuperando do encontro dele com Jesus. Mas o fato é que, depois desses dias, que Lucas não nos diz quantos, Saulo já estava pelas ruas empoeiradas da Síria, falando da sua experiência com Jesus. Isso é muito importante para mim, irmãos, fala muito ao meu coração. Olha para o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas. Perceba, Saulo está procurando se esconder? Não, para onde ele vai? Ele vai para a sinagoga. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas não entendiam absolutamente nada. Como não havia rádio, televisão, internet, quando os seguidores do caminho viam Saulo pelas ruas de Damasco, o que inevitavelmente as pessoas faziam? Fugiam para salvar as suas vidas, e Saulo correndo atrás deles e dizendo: eu mudei, eu agora sou irmão, eu amo a Jesus também. Acho que ninguém acreditava, irmãos, é uma estratégia dele. E quando Saulo chegava na sinagoga, Denildo, todo mundo achava que ele ia dar uma aula de judaísmo, porque ele era poderosíssimo. E quando ele começava a falar, ele falava em nome de quem? Agora nós estamos, irmãos, estudando um homem que não tinha mais lugar no mundo. Nesse momento ele não tinha lugar entre os seguidores de Jesus. Nesse momento ele não tinha lugar entre os antigos judeus que ele tanto amava e defendia. E mais, por mais inteligente que ele fosse, quando ele começava a afirmar que Jesus era o Messias, meras afirmações não eram suficientes. Porque ele não havia caminhado com os apóstolos, ele havia expulsado todos os discípulos, ele havia assassinado Estevão, ele era conhecido como o maior perseguidor de todos os tempos, mas para além de tudo isso, as pessoas sabiam da fama dele no judaísmo, ele seria o melhor professor da sua geração. Ele foi educado toda a vida para isso. E para além dessas informações iniciais, haviam outras pessoas que se chamavam também como Messias. Haviam falsos Messias naquela época, e todos eles arrogavam para si autoridade. Todos eles queriam ser de fato filho de Deus, desejado de todas as nações. Jesus não foi o único, ainda hoje há falsos Messias. Até no Brasil tem um, né? Muito conhecido por sinal. Isso sempre nos acompanhou ao longo da nossa história, então meramente afirmar não era suficiente. Olha, percebam, imaginem que eu surgisse aqui dizendo: irmãos, eu sou o Messias. E vocês têm ouvido boas mensagens aqui, vocês foram bem educados nas Escrituras para a glória de Deus. A primeira coisa que vocês fariam seria basicamente: você consegue provar? Imagine que Jesus ainda não tivesse vindo e eu me auto-intitulasse Messias. Com o conhecimento bíblico que vocês têm, vocês com certeza diriam: prove! Sim ou não? Ou se eu afirmasse que uma terceira pessoa era o Messias, da mesma forma vocês queriam provas disso. Portanto, entendam que meramente afirmar que Jesus era o Messias, apesar de toda a paixão, Saulo já havia sido batizado com o Espírito Santo, já havia sido batizado publicamente nas águas para professar sua fé, ele já havia caminhado alguns dias com aqueles discípulos mais íntimos, que sabiam que a sua conversão era genuína, mas isso era suficiente? Não! Não era. Não era suficiente. Versículo 21. Todos os que ouviam ficavam atônitos, leia-se, perplexos, de boca aberta. E apesar de Saulo ser tão inteligente e já pregar tão bem, eles diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ora, irmãos, Saulo queria abençoar,
mas na verdade ele só conseguia confundir aqueles irmãos. Vocês lembram? Eu falei para vocês, ele não tem lugar entre os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, e ele não tem lugar entre os judeus. E agora a pergunta que não quer calar é: Saulo vai para onde? Quando você faz uma comparação com outros textos escritos por Saulo, você vai encontrar Gálatas capítulo 1, versículo 15. Felipe já vai colocar aí. Gálatas 1,15. E Saulo vai nos explicar o que aconteceu nesse momento. Então Gálatas 1,15 é correlato com Atos capítulo 9, versículo 20. Amém? Muito bem, o que acontece? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, com base nesse versículo eu entendo, irmãos, que antes da fundação do mundo, Deus não apenas nos amou, mas nos dotou, nos capacitou para o que nós seríamos no tempo em que estamos vivendo. Então, eu creio que para aquilo que nós somos chamados, nós já nascemos prontos. E ao longo da vida, nós vamos angariando ferramentas que vão nos auxiliar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu creio, por exemplo, para citar um exemplo, que pregadores nascem prontos. O cara já nasce pregador. Ele vai para o seminário só para aperfeiçoar o que Deus já deu, e ele melhora aquilo, e ele lê bons livros e caminha com pessoas preciosas, e é orientado por homens e mulheres de Deus, mas aquilo ali está nele, irmãos. Se ele não for no seminário e não tiver a oportunidade de estudar como os demais, se ele abrir a boca, ele vai ser um passarinho louvando o nome do Senhor da mesma forma. Eu creio dessa maneira. Saulo diz isso aqui, não é? Ele me separou antes de eu nascer e me chamou por meio da sua graça. Portanto, aprove a ele revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, de modo que sem detença não consultei carne e sangue. Quando Saulo diz que não consultou carne e sangue, ele quer dizer que, após a sua conversão, ele não procurou professores humanos. Ele vai explicar isso melhor no versículo 17, quando diz assim: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele diz, Denildo, que após a conversão ele não foi para Jerusalém estudar os pés dos apóstolos, tampouco aprendeu o que ele estava usando como pregação e para escrever as suas cartas com qualquer outro ser humano. Ele diz: eu não aprendi a minha teologia com carne e sangue. Aí nós nos perguntamos: e você aprendeu aonde, Saulo? Ele vai dizer, ainda no verso 17: mas parti para as regiões da Arábia e depois voltei para Damasco. Agora olhe para o princípio do versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi para Jerusalém e me encontrei com Pedro e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, líder da igreja de Jerusalém, que por sinal é irmão do Senhor Jesus, acerca dos quais os escrevo. Eis que diante de Deus testifico que eu, versículo 20, não estou o quê? Mentindo. O que é que Saulo está nos dizendo aqui? Que meramente afirmar, Atos capítulo 9, versículo 20, que Jesus era o Messias, conforme eu já mostrei para vocês, não era suficiente. O que foi que ele fez? A gente acabou de ler aqui em Gálatas, ele foi para as regiões da Arábia. Se você olha no mapa do Novo Testamento, tá? Judeia, Samaria, Galileia, Fenícia, Síria. A região da Arábia está aqui após o Rio Jordão. É uma região desértica, não há nada lá. Saulo deixa a Síria e vai para a região da Arábia. E quanto tempo ele fica lá? 3 anos. 3 anos. Não é assim? Gálatas 1,18. O que Saulo ficou fazendo na Arábia? Vocês lembram que na pregação passada eu fiz aquela introdução bem longa para explicar como ele nasceu, como ele foi educado até os 5 anos, como ele frequentou a sinagoga até os 12, dos 12 aos 25 ele foi aos pés de Gamaliel, o principal professor da época, para explicar de onde vinha surgido a educação e o conhecimento teológico e o ódio que ele sentia pelos judeus. Os irmãos lembram, amém? Muito bem, dos 12 aos 25 anos, ele estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, dentre o conhecimento que possuía, sobrepujava todos os demais professores em uma área, a saber, as profecias do Antigo Testamento que apontavam para quem? Para o Messias.
Então, dos 12 aos 25 anos, Saulo esteve estudando com Gamaliel, memorizando de fato todas as profecias que apontavam para o nascimento de quem? Do Messias que os judeus esperavam. Então Saulo vai lá para a região da Arábia, pega os rolos do Antigo Testamento e passa a fazer uma análise acurada, meticulosa, com a mente prodigiosa que ele tinha, para tentar provar, à luz do Antigo Testamento, se de fato tudo aquilo se cumpria na pessoa de quem? Digam para mim. De Jesus. Moisés diz assim: um dia se levantará um profeta maior do que eu, e a ele vocês darão ouvidos. Jesus era maior que Moisés? Sim, ele era. A profecia dizia que ele teria que nascer de uma moça virgem, e ele nasceu. Circuncidado ao 8º dia ele foi. Ele deveria ler as escrituras na presença das autoridades, enquanto criança ainda. Ele fez. Profecias diziam que ele deveria entrar em Jerusalém montado no jumento. Ele fez isso? Sim, ele fez. Ele deveria nascer de Belém, deveria ser da raiz de Jessé, do tronco de Davi. Deveria não ter cometido pecado nenhum, nem dolo se encontrar em seus lábios. Moral da história: ao longo de 3 longos anos, Saulo conseguiu concluir que todas as profecias do Antigo Testamento encontravam solução em quem? Em Jesus. Não é à toa que ele diz que, se qualquer outra pessoa, ou mesmo um anjo de luz, afirmar que qualquer outra pessoa é o Messias, se não Jesus, que a igreja considere o quê? Porque Saulo estava provando biblicamente que a mensagem do Evangelho é: Jesus é o Senhor. Se qualquer outro pregador, mesmo anjo de luz, disser qualquer coisa que esteja fora dessa verdade, que Jesus é o Senhor, a igreja deve considerar o quê? Anátema, porque as escrituras dão testemunho dele. Vocês compreendem, irmãos? Agora olhe para o versículo 22 de Atos capítulo 9. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Por quê? Versículo 20. Porque ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, vamos comparar o verso 20 com o verso 22. No verso 20, Saulo meramente afirmava que Jesus era o Messias. Mas no versículo 22, agora ele o quê? Ele o quê, irmãos? Ele demonstra, ele prova, e ele prova isso com base em quê? Com base no Antigo Testamento, que os judeus precisavam respeitar, e por causa disso eles ficavam confusos, precisando reconhecer que Jesus é Senhor. Contudo, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida de Saulo. Por quê? Porque Saulo estava, irmãos, fazendo com que no poder do Espírito Santo todo mundo viesse a se render ao senhorio de Jesus, provando no Antigo Testamento que ele era o Messias. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite as pessoas guardavam as portas tentando matá-lo. Agora olha para o versículo 25. Esse camarada acabou de se converter, passou 3 anos fora, acabou de voltar. Lucas não nos diz por quanto tempo ele prega, mas olha para a informação inicial do versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram pela muralha. As pessoas já seguiam o homem, porque ele seguia Jesus. Que coisa extraordinária, não é, irmãos? Que coisa extraordinária. Vamos encerrar. Saulo agora finalmente pode voltar para Jerusalém. Informação importante, vocês não podem perder de vista. Do verso 20 de Atos 9 para o verso 26, quantos anos se passam? 3 anos. 3 anos. Desde a saída de Saulo, perseguindo a igreja com aquelas cartas, lhe dando poder para fazer o que ele quisesse, até o momento em que ele agora retorna, 3 anos se passam. Verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos,
Aconteceu o mesmo problema que houve em Damasco. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, as informações demoravam a chegar, chegavam confusas às vezes. Quando Saulo, que já tinha até discípulos em Damasco, chegou em Jerusalém e procurou juntar-se com os discípulos de Jerusalém, o que aconteceu? Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo, por óbvio. O cara matou, fez blasfemar, expulsou todo mundo, ele era o mais conhecido. Quando Saulo apareceu pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, o povo ficou em polvorosa, todo mundo fugia dele. Ninguém acreditava que ele era um discípulo. Meus irmãos, por mais preparados que nós sejamos, por mais dons e talentos que nós tenhamos, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Hernandes Dias Lopes diz assim: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Nós precisamos de pessoas que abram portas para nós, que nos deem uma oportunidade, que nos permitam exercer os nossos dons e os nossos talentos. Porque o que nós temos, não temos para nós mesmos, nós temos para servir a nossa comunidade. E uma pessoa que é muito especial ao meu coração resolveu apostar na vida de Saulo de Tarso quando ele não era ninguém, quando ele ainda não valia nada e não tinha respeito das demais pessoas. Alguém que Deus usou para abrir a porta para ele. Uma daquelas maravilhosas pessoas que não estão em evidência. Nós temos a inclinação humana de festejar quem está em evidência. Há dons que Deus nos dá, a graça nos dá, que nos conferem evidência. Porque para exercê-los, nós precisamos estar num local como esse em que eu estou, para poder se dirigir às pessoas. Mas nada disso é nosso, irmãos. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Não é à toa que o próprio Saulo, agora Paulo, vai escrever à igreja de Corinto dizendo que no corpo de Cristo todos possuem a mesma importância, seja ele pescoço ou mão, ou olho, ou pé, e por aí vai. Então Deus vai usar um anônimo para permitir que alguém depois se tornasse famoso. Quem foi o anônimo? Barnabé. Versículo 27. Quando todos fugiam de Saulo, não acreditando que ele era um discípulo, Barnabé o tomou consigo e o levou até os apóstolos e contou aos apóstolos que Saulo havia tido encontro com o Senhor no caminho e a forma como Jesus tratou com Saulo e como em Damasco ele começou a pregar ousadamente em nome de Jesus. Barnabé era um homem que tinha conceito na igreja de Jerusalém. Ele toma Saulo pela mão, marca uma reunião com o colégio apostólico. Eu creio que ele nem avisou para os apóstolos quem ia aparecer na reunião, senão ninguém aparecia. E quando Saulo de Tarso chegou e se apresentou para os apóstolos, quem sabe, ficaram ali com medo, querendo até fugir pelas portas do local onde eles se encontravam. Barnabé diz assim: se acalmem, guardem os corações de vocês, o rapaz agora é crente. Conta a história de Saulo. E quem sabe depois ele diz assim: agora prega para eles, Saulo, para eles verem como você é bom. E o que ocorre? Saulo agora, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Ele falava e discutia com os helenistas, judeus de orientação grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, eles levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. O que ocorre? Como eu falei para vocês, as informações demoravam a circular. Quando Saulo começava a pregar, ninguém acreditava nele, uns queriam fugir, outros queriam matá-lo. O cara perdeu o parente, o cara perdeu a propriedade, o cara estava em frangalhos emocionais. Não via alguns parentes preciosos há muitos anos, por culpa de quem? Desse rapaz aqui. Quando ele aparecia, a primeira coisa que o pessoal queria era matar. Depois que eu via ele pregar, aí o coração ia, né? Mas no primeiro impulso, matar esse cara. Os discípulos viram isso, chamaram o rapaz e falaram: ó, Saulo, você é bom teólogo, você é apaixonado por Jesus, você é um cara destemido, você tem nos ajudado, mas no momento você mais está prejudicando do que de fato você está ajudando. Vamos fazer o seguinte, Saulo, a gente vai mandar você para casa, você vai dar um tempo lá, e quando a poeira baixar, a gente vai chamar você. Pode confiar, Saulo, vai tranquilo, meu filho.
Quando a poeira baixar, a gente te chama. E Saulo, irmãos, achando que ia ser muito útil em Jerusalém, não é lá essas coisas, vai para casa e mais, versículo 31, depois que Saulo foi embora, a igreja tinha paz, era edificada no temor do Senhor, e no poder do Espírito Santo a igreja crescia em número. Saulo foi embora, houve paz, o poder de Deus foi derramado e a igreja começou a crescer. Quanto tempo Saulo fica na geladeira? 10 anos. Você sabe o que é para alguém esperar 10 anos por uma oportunidade? Mas vocês lembram, para nós encerrarmos, como é que Saulo saiu de Tarso? Há 3 anos. Estudou aos pés de Gamaliel, auxiliar do professor da sinagoga. Quanto à lei dos judeus, há muito excedia os da sua idade. Perseguidor da igreja. 3 anos depois, Saulo volta para Tarso, para o seio de uma família de fariseus, para frequentar a mesma sinagoga, caminhando com a população da mesma cidade. Só que agora ele não era o principal discípulo de Gamaliel, cotado para ser o principal professor da sua geração. Agora ele era o quê? Um nazareno. Vocês conseguem imaginar o que Saulo via dentro de casa? E o que ele ouvia quando frequentava a sinagoga? E pelas ruas empoeiradas de Tarso? Começava aí a se cumprir as palavras que diziam: e eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Até que finalmente 10 anos se passam. E assim como Moisés, quem sabe, Saulo achava que ele não teria mais a oportunidade de fazer absolutamente nada. Até que alguém bate na porta de Saulo lá em Tarso. E Saulo abre a porta. E quando ele abre a porta, ele enxerga uma pessoa que há muitos anos atrás ele não tinha a oportunidade de ver. E essa pessoa, mais uma vez, estava sendo usada por Deus para lhe dar uma oportunidade de servir. Amém, irmãos? Nós vamos descobrir essas questões com o passar dos dias. Algumas aplicações, a primeira delas: a dor e o sofrimento não são prova de que o amor de Deus nos abandonou. Saulo saiu perseguidor da igreja, mas ele voltou crente. Segundo, o encontro de Saulo com Jesus é a prova inafastável de que não há nenhum coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Terceiro, os meios de graça atuam previamente em nossas vidas para que sejamos aquilo que Deus espera de nós. Vocês lembram? Todos os anos de treinamento de Saulo serviram para torná-lo a pessoa que Deus precisava no momento certo. Ele achava que estava estudando para ser professor de judaísmo. Não sabia ele que os meios de graça estavam atuando para que ele se tornasse o maior teólogo do cristianismo. Quarto, o Senhor não apenas nos dota com os dons e talentos que nós precisamos para servi-lo. Ele também coloca as pessoas corretas nas nossas vidas para abrir as portas que nós precisamos. Em outras palavras, pode descansar o seu coração. Deus criará as condições necessárias para o desenvolvimento do ministério de cada um de vocês. Amém?